Oi, gente. Deixa eu deixar um comentário aqui, peraí. Pronto. Então, ontem, né, fizemos a live com a Luara do Rotina Amável. E eu pensei que tivesse tudo certo. Pra mim, tava tudo certo. Eu conseguia ver, ouvir direitinho. Mas, no fim das contas, a gravação ficou muito ruim. Então, eu não sei o que é isso. Então, eu não sei se deu pra ouvir o que eu falei. Aí, o que eu pensei? Caraca, vou colocar, né? Vou fazer uma livezinha curtinha mesmo e passar as ideias. Aqui eu não tenho intenção de esgotar o assunto, tá? A gente pode voltar a falar sobre esse assunto muitas e muitas vezes. Oi, amiga. Oi, tal. Espero que esteja melhor. Então, assim, eu só quero repassar mesmo os pontos que eu comentei ontem lá na live. Que foi uma live conversa, né? Um diálogo entre amigas mesmo. Mas é o seguinte: como eu vejo a questão da maternidade, da educação do sono, da rotina da criança? Primeiro, eu sempre me senti chamada à vocação matrimonial. Quando eu digo sempre, é sempre mesmo, assim. Eu quando criança, já sonhava com isso. E que bom, amiga. Eu, quando criança, né, já sonhava com isso. Eu já rezava pelo meu futuro esposo. Enfim, sempre mesmo. Então, muito pequena, muito nova, eu já lia livros relacionados à minha vocação. Com 11, 12 anos, eu já lia livros. Então, eu sempre gostei de estudar. Eu gosto disso. Eu gosto de saber onde eu estou pisando. Eu acho que tem, sim, da criação que eu tive, né? De ver a minha mãe sempre lendo. Tem. E também tem do meu próprio temperamento, de querer ter o controle das coisas, de querer, como eu disse, saber onde eu estou pisando. Então, para mim foi natural. Quando eu engravidei, estudar sobre gestação, estudar sobre suplementação, estudar sobre parto, estudar sobre amamentação. Para mim é natural isso. Eu gosto disso, sabe? Eu me sinto bem, eu me sinto mais segura. Eu acho que essa que é a verdade, assim. Então, eu não fui pega de surpresa, sabe? Aquela coisa do, nossa, o primeiro filho foi o caos e depois no segundo ajeitou. Não, pra mim já começou nos trilhos, assim, porque eu funciono assim. Eu preciso de um trilho, eu preciso de um norte, eu preciso saber o que é o melhor. Acreditar em algo, sabe? Ah, isso aqui me parece ser o melhor, eu acredito que seja o melhor. Ter um norte. Então, eu dei uma anotada aqui, porque ontem, claro, gente, ontem foi muito bom, porque foi espontâneo, né? Ontem a gente tava conversando, foi natural, foi espontâneo, fluiu, eu tava com as gurias, eu tava me sentindo mais à vontade do que hoje sozinha. Mas, então por isso, eu dei uma anotada aqui, fiz uns tópicos para eu não me perder. Porque é diferente, né? Diálogo e eu aqui falando sozinha com a câmera. Então, assim, maternidade zero apego, como eu gosto de brincar. Ter filhos é ótimo, certo? É maravilhoso, é realmente tudo que falam, é incrível, é um grande amor, é um amor para toda a vida, independente do que aconteça, nós vamos sempre amar os nossos filhos. Só que a maternidade, ela pode ser leve ou ela pode ser um peso. Isso vai depender de como nós vamos criar os nossos filhos. Se nós vamos criá-los para terem um apego desordenado a nós por conta do apego desordenado que nós tivermos a eles, e isso vai prejudicar o desenvolvimento deles, o desenvolvimento da autonomia, o amadurecimento pessoal, e isso vai ser ruim para nós também, para os pais. Ou a maternidade pode ser muito leve, cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu quarto, uma vida ordenada, uma vida que no fim das contas vai conduzir a uma vida de mais sentido para esse próprio filho. Até uma coisa assim que o Ítalo ensina, o Ítalo Marcilli, né? É que esse negócio de adolescência é algo moderno. Por mais que eu sempre diga que eu amo adolescentes, realmente, saudade dos meus... Gente, não posso falar dos meus ex-crismandos, porque eu sinto vontade de chorar sempre, assim. Amo, adoro adolescente. Acho eles maravilhosos. E, assim, por mais que tudo bem, a gente fala adolescente, jovem, bababá, jovem adulto, adolescência estendida, né? Tudo que é termo. Só que essas coisas são modernas, são recentes na história da humanidade. Antes não era assim. E nem tudo que é de agora, que é moderno, é porque, ai, a medicina avançou, os estudos, as pesquisas, a ciência, tudo evoluiu. É por isso que agora existe, antes não existia. Não, gente, nem sempre é assim, tá? Às vezes é que realmente coisas ruins surgem, mitos surgem. Não, os mitos não são coisas só antigas, muitos mitos surgem agora.
Então, o Ítalo sempre ensina que, assim, criança se desenvolve, passa para a vida adulta. O certo seriam os nossos filhos ali, pelo que nós entendemos como pré-adolescência e adolescência, pré-adolescência, estarem na quinta camada da personalidade. E hoje em dia, nós sabemos que muitos dos brasileiros adultos que trabalham, bababá, não conseguiram concluir, né, fechar a borda nem da quarta camada. Então, desculpa, eu tô com um tabutibé. Então, o certo é que nós criamos os nossos filhos para que eles tenham autonomia, para que eles sejam maduros, para que eles com 12, 13 anos façam o desligamento dos próprios pais, um desligamento natural, um desligamento não ingrato, muito pelo contrário. Quanto melhor nós criarmos os nossos filhos, mais gratos eles serão pelos pais que têm, pela educação que receberam, e vão verdadeiramente cumprir o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Só que honrar pai e mãe não é viver na casa do papai e mamãe até os 30, não é passar a vida inteira perto do papai e da mamãe, tendo que almoçar lá todo domingo, porque daí economiza em casa. Isso não é honrar pai e mãe, isso é depender muitas vezes de pai e mãe. E a nossa sociedade é muito assim. E se nós formos ser bem sinceros, eu digo vocês, nós temos muito disso também. Porque a nossa sociedade foi degringolando. Então esse negócio da adolescência, como eu disse, é algo moderno, é uma invenção moderna. Caraca, quantos dos nossos avós e tios, talvez até pais, casaram com 14, 15 anos e assumiram a família e tiveram filhos e sustentaram a casa. Isso acontecia. Então, assim, se acontecia, é possível. Então, é isso, sabe? A maternidade, ela pode ser muito leve ou muito pesada, depende de como nós criarmos os nossos filhos. Eu busco criar o José Inácio para que ele, com 15 anos, tenha total autonomia para tomar suas decisões. Inclusive eu vou trabalhar lá, eu vou trabalhar cá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É esse o meu desejo, sabe? É esse o meu desejo, de que com seus 15 anos de idade, meu filho tenha liberdade para tomar suas decisões, tenha maturidade, tenha responsabilidade. Então, essa mentalidade, sabe, de que realmente os nossos filhos não são para nós, os nossos filhos são para o mundo, no sentido de que eles nos foram emprestados, eles são um presente de Deus nosso Senhor, e nós devemos educá-los, nós devemos ensiná-los, dar-lhes o melhor, cumprir o nosso papel, cumprir o nosso dever de pais, de educadores, realmente nos gastarmos por essas crianças, mas tendo a consciência de que não são para nós. Então a gente não pode ter um apego desordenado a eles. Cada coisa tem seu lugar. Então essa hierarquia, ela sempre foi muito clara, sempre esteve muito clara na minha cabeça. A hierarquia de que primeiro Deus nosso Senhor, o meu melhor tempo, o meu primeiro tempo, as primícias da minha vida, do meu tempo, do meu dia, são para Deus. Depois vem o meu marido e depois os filhos que Deus nos quiser enviar. Hoje, né, temos um filho, né, mas nós estamos abertos à vida, nós somos um casal católico, um casal aberto à vida, então teremos quantos filhos Deus nos quiser enviar, e eu tenho, e ele também tem, a plena consciência de que antes dos nossos filhos, vem um ao outro, vem o cônjuge. Então, por ter essa mentalidade, já ter casado com essa mentalidade, com a clareza da hierarquia das coisas, eu não caí em ideologias, eu nunca vivi, sabe, esse negócio de, dormir com o filho, só é óbvio, né, em viagens, então, assim, em hotel, é óbvio, daí a gente dorme junto. Agora, em casa, nunca dormimos com o José Inácio, não tem porquê, nem quando o José adoece. Já aconteceu de eu ir pro quarto do José Inácio quando ele teve febres muito altas, porque eu tava controlando naturalmente. Agora, como a hierarquia já estava muito clara antes de eu casar, eu sei o lugar que meu filho tem na minha vida. Primeiro é o meu cônjuge. Por quê? Porque eu escolhi o Michael. Eu escolhi o meu marido. Fui eu, a decisão foi minha. Eu decidi amá-lo, eu me comprometi a amá-lo, eu jurei diante do altar que eu iria amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, segui-lo. O José Inácio, Deus mandou. Foi Deus quem escolheu o José Inácio para ser nosso filho. Foi Deus quem fez as características físicas, temperamentais. Foi Deus quem deu. É um presente. É um presente que é fruto do amor entre meu esposo e eu. Então, pra mim é tão simples, sabe? Tão claro. Meu filho, hoje, ele está na nossa casa. Ele foi um presente. Eu devo criá-lo, educá-lo, ensiná-lo, amá-lo com todas as minhas forças, dar tudo de mim e me gastar realmente por ele. Mas tem um período de tempo.
depois ele vai crescer, ele vai sair, ele vai viver a vida dele. Essa é a ordem, a lógica da vida. Isso é o normal. Agora, meu marido e eu fizemos uma escolha para toda a vida. Então, um vem primeiro, sempre, do que qualquer outra pessoa na vida um do outro. A nossa vida é uma. Então, como essa hierarquia já era muito clara, para mim não foi difícil não cair em ideologias. Então, assim, aí uma coisa que é muito importante também, né? Eu não posso ferir o meu matrimônio por apego desordenado às crianças. Isso pra mim também sempre foi muito claro, sabe? A partir do momento que a gente escolhe colocar um filho na cama do casal, a gente tá separando esse casal. Seja pelo motivo que for, sabe? E até muitas vezes a criança é utilizada como uma desculpa pro afastamento do casal. Às vezes uma mãe muito cansada, muito estressada, vai se utilizar daquela criança dormindo ali no meio do casal, interferindo no relacionamento conjugal. Então, é muito importante, sabe, nós aprendermos a dar nomes às coisas. Por que estamos tomando as decisões que estamos tomando? Baseados em quê? Fora que, para a criança, é muito importante que o casal se ame e se respeite. Isso faz com que a criança consiga crescer mais saudável. Não apenas fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente. Uma criança que tem segurança de que os pais se amam, ela consegue amadurecer mais. Mais rápido. Ela consegue se desenvolver melhor, desenvolver mais autonomia. Por quê? Porque o mito fundacional dela existe, está unido. O que é o mito fundacional da criança? É o casal. Então, quando o casal se ama, se dá bem, se respeita, e a criança olha isso, a criança vê o marido respeitando a mulher respeitando o marido, essa criança está segura. Eu vim desses dois, eu sou 50% dele e 50% dela. Esse é o meu mito fundacional, e eles se amam, e eles estão unidos. Então, isso dá segurança para a criança, segurança existencial para que ela cresça forte, saudável, constante, com mais autonomia. Então, isso é importante, muito importante nós termos em mente. As crianças, elas são mais felizes, mais seguras e mais autônomas com pais ordenados e unidos. Então, assim, da mesma forma, como é muito importante que nós tenhamos um lar ordenado, que a gente, eu quero uma tesoura. Poxa, eu sei onde é a tesoura. Eu vou lá e busco a tesoura, eu não tenho que ficar que nem uma louca procurando a tesoura pela casa. Com tudo tem que ser assim. Nós temos que ter ordem física e também ordem espiritual, interior, emocional. E muito da ordem do intelecto, do espiritual, se constrói, se aperfeiçoa por meio da ordem física. Pode ver, pessoas que têm a cabeça muito bagunçada, elas vão ser bagunceiras na vida. Vai ser tudo uma zona, porque elas estão pondo para fora aquilo que está dentro. Só que o contrário também é verdadeiro. Quando a mente é muito agitada e nós queremos colocar ordem nas coisas, trazermos mais paz, mais clareza, ordem realmente para o ambiente, nós podemos, né, nos utilizar disso, da ordem do físico, da ordem do plano material. Então, é uma maneira de nós clarearmos os nossos pensamentos, organizarmos os nossos pensamentos, ordenarmos a nossa casa. E assim como é importante essa ordem física, cada coisa tem seu lugar, cada pessoa tem o seu quarto, é muito importante para a criança que ela veja que o casal se ama, que o casal está unido, que o casal está bem. E aí, uma coisa, sabe, também que para nós era muito clara. Nós somos um casal aberto à vida. Então, assim como, né, nós temos hoje um filho, se Deus Nosso Senhor quiser, nós podemos ter 10 em alguns anos. Então, como é que eu ia criar o José Inácio como um reizinho da casa? Colocá-lo para dormir com a gente, deixar ele cheio das vontades, sem hora para dormir, sem hora para acordar. E se eu tivesse, não foi o caso, mas e se eu tivesse tido um filho atrás do outro? Se eu tivesse tido um filho num ano, outro filho no outro, outro filho no outro, e daqui a pouco eu poderia estar hoje, imagina, o José vai fazer 3, eu poderia estar aí com uns 3 filhos, com os sonos bagunçados, tudo embolotado, não. Então, já tendo esse pensamento de que assim como eu estava tendo o primeiro, eu poderia logo em seguida vir a ter um segundo, um terceiro, um quarto, eu precisava fazer bem desde o primeiro.
para não me incomodar depois. Porque é muito mais fácil, isso até a Luara, né, que é consultora do sono, ontem ela frisou muito. E eu concordo plenamente, tanto que foi assim que eu fiz, conscientemente. É muito importante que desde o princípio nós façamos as coisas bem. Nós ordenemos bem a vida, a rotina dessa criança que chega, porque é um serviço. Nós ensinarmos as coisas aos nossos filhos é um serviço, é um ato de caridade, de amor. Nós somos responsáveis por essa vida, é nosso dever ensiná-los, bem educá-los. Então eu já quis fazer direitinho desde o primeiro, porque assim como estava vindo um, como eu disse, podia daqui a pouco ter vários. E aí, ia embolotar uma confusão em cima da outra, um filho em cima do outro na cama do casal? Não, isso pra mim inconcebível, nunca foi cogitado. Então, aqui em casa, eu sempre brinco com o Michael, que a gente tem que criar o José Inácio como se ele fosse o sétimo. Ele é o primeiro, beleza? É óbvio que muitas coisinhas, assim, invariavelmente, querendo nós ou não, por mais que não queiramos criá-lo, né, como cheio de apego, cheio de mimo, cheio de frescura, como se fosse um bebelozinho, não é isso que queremos, não é a educação que nós damos, pelo contrário, buscamos dar uma educação para fora, que o forme, que faça um homem forte e não um fracote com medo de tudo. Mas ele é o primeiro de qualquer forma e é o único ainda, né? Então, é claro que por mais que nós nos esforcemos, uma coisinha ou outra, um cuidadinho ou outro a mais sempre vai ter. Porque é o primeiro, ainda tem muita pressão em cima dele. Mas o fato é, nós nos esforçamos enquanto casal, enquanto família, para criarmos o José como se ele fosse o sétimo filho. Até tem coisa que não dá pra falar em live, né? Mas, assim, as amigas sabem. Muitas coisas que os pais de um filho só fazem, depois, e eu sigo muitas famílias numerosas na internet, então eu observo esse movimento. Com 4 filhos, com 5 filhos, com 8 filhos, tu não consegue fazer. E tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo, né? Tá tudo bem, tipo, já que não dá beleza, a vida que segue. Não. Tem coisas que realmente são desnecessárias. São pesos que os pais colocam sobre os seus próprios ombros sem necessidade alguma. Então, assim, não é porque é o meu primeiro filho que eu vou fazer um mega de um enxoval, só se eu precisar. Mas no meu caso não precisei, minha família é super grande, ganhei muitas e muitas roupas, o José praticamente é só vestido com roupas que vêm de outras crianças, e tá tudo bem. Eu não quero comprar, eu não tenho essa preocupação. Ele não vai se importar, ele não se importa e quando ele crescer ele não vai se importar de usar coisas que já foram de outras crianças. Não tem esse peso, sabe? Não tem esse peso. Agora talvez um segundo, terceiro filho, por já terem sido usadas muitas vezes, aí eu tenho que comprar, aí é diferente. Mas não é porque eu já quis criar o meu primeiro menino com tudo que há de melhor, ou então aquela coisa do esfregar álcool gel até não poder mais nas mãos da criança, ou coloca pano para deixar o avô segurar, ou porque, nossa, não pode ter contato por causa dos germes, ou então aquela coisa doida do ter que ficar levando muitas e muitas e muitas vezes para pediatra. Gente, nós somos os pais. Nós somos plenamente capazes de olharmos para nossa criança e de vermos se ela está bem ou não. Nós conhecemos os nossos filhos, ou pelo menos os bons pais devem buscar conhecer os seus filhos. Olhar nos olhos dessa criança e saber se ela está bem. Ver a temperatura dela se está normal, ver o comportamento dela se está normal, se tem algo de diferente. Nós somos os pais, nós os amamos mais do que ninguém nessa terra e nós conseguimos criá-los bem. Então, isso já era um princípio também, é um princípio para nós, criarmos o José como se fosse o sétimo. Isso facilita muito, torna tudo mais leve, sem frescura, sabe? Sem excesso. Deixa eu ver o que mais. Tá, a criança ela precisa de ordem, de rotina, de horas de sono e de horas de sono corridas. Isso também é uma coisa muito importante. O sono picoteado da criança não faz mal no sentido de cansar apenas pai e mãe. Não irrita apenas pai e mãe, irrita essa própria criança. Cansa essa própria criança. Afeta a sua glândula da tireoide. Ela precisa descansar. A criança, quando ela dorme bem e se alimenta bem, ela cresce mais. Mais mesmo, assim, em estatura, inclusive. Ela se desenvolve melhor, mais rapidamente. Então, a criança precisa de horas de sono corridas. Então, ensinar os filhos a dormir é um favor.
é um serviço que nós fazemos por amor aos nossos filhos. É bom para a criança e é bom para toda a família. Então, educar é um serviço. Não escolhemos o que é mais confortável para nós. Nós cumprimos os nossos deveres, conduzindo a criança ao que é bom, ao que é belo, ao que é verdadeiro. É isso que deve ser, esse é o nosso dever, né, de pais. E tem uma frase, assim, que ela é bem tosca, mas eu gosto muito dessa frase. É uma das frases que eu carrego comigo. Não deixar que o meu filho, eu não posso deixar que o meu filho faça coisas que me façam gostar menos dele. É tosca, como eu disse, mas é real. Então, assim, por exemplo, eu me incomodo muito com criança batendo boca com os pais. Mas, gente, nunca é culpa da criança, tá? Partamos sempre desse princípio. Nunca é culpa da criança, é sempre culpa dos pais. Porque quem tem o dever, a responsabilidade de educar os filhos são os pais, de conduzi-los às virtudes, de ser a vontade auxiliar dos filhos, são os pais. Então, se às vezes a gente se incomoda, né, vendo alguma criança sendo mal educada e tal, busquemos, sabe, ter compreensão dentro de nós mesmos, assim, busquemos uma certa, não é empatia a palavra, mas assim, busquemos, sabe, Marisa? Obrigada por essa live. Oi. Busquemos, assim, ter um olhar, não é generosa a palavra, tá me fugindo a palavra, mas vocês estão entendendo, sabe? Pensar nesses pais como pessoas que ainda não tiveram a graça de aprender o que nós já aprendemos. Nesse sentido, tá? Não tô conseguindo encontrar a palavra que eu gostaria de utilizar, mas vocês estão captando. Não de olhar com raiva, ou olhar de cima para baixo, sabe? Que estão fazendo tudo errado. Não, gente, nunca, 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 nunca. Nunca mesmo. A gente tem que olhar para as pessoas que estão sofrendo, porque é um sofrimento. É um sofrimento tu ver teu filho batendo boca contigo, tu dar o que teu filho tá exigindo porque tu não consegue dominar tua própria criança. Imagina que sofrimento, imagina que coisa ruim. Então, assim, nunca olhemos de nariz empinado, sabe? Porque eu sei, porque essa pessoa não sabe fazer, porque olha o que tá passando, que vergonha. Nunca. Sejamos abertos ao outro, sabe? Por mais que às vezes nos incomode, por mais que às vezes o momento seja totalmente inadequado e que até mesmo nos atrapalhe, a concentração inclusive, busquemos ter um olhar caridoso. Acho que essa era a palavra ideal. Busquemos ter um olhar caridoso, sabe? Se porventura esses pais um dia falarem alguma coisa, pedirem algum conselho, pedirem algum livro, pedirem alguma dica, sejamos prontos, sejamos generosos para oferecer esse auxílio. E rezemos por essas pessoas. Rezemos, sabe, para que nosso Senhor abra os seus olhos, para que elas consigam enxergar a verdade, para que elas recebam luzes. Por quê? Porque no fim das contas os pais sofrem quando educam mal os seus filhos e os filhos vão pagar um preço muito alto por essa má educação. Então, assim, não deixar que o filho faça algo que nos fará gostar menos dele. No sentido de que eu me irrito com uma criança gritando, eu me irrito com uma criança exigindo, eu me irrito com, sabe? Porque tem coisas que realmente despertam a nossa ira, a nossa raiva. E é normal, às vezes nós ficamos com raiva de pessoas e podemos ficar com raiva dos nossos filhos também. Então, para que evitemos isso, cortemos o mal pela raiz, vamos educar bem os nossos filhos e conversar com eles realmente, sabe? Não aquela coisa assim de ai, não, falando como se a criança não fosse capaz de entender. A criança, ela, claro, à medida que ela vai crescendo, ela vai sendo capaz de entender cada vez mais e melhor o que nós estamos conversando e passando para ela. Mas, desde o princípio, busquemos falar com essa criança como um ser humano. Estamos falando com um ser humano de fato. Ela tem alma, ela tem espírito. O Espírito de Deus habita nela. Se ela foi batizada, ela é filha de Deus. Então, assim, ela tem dignidade. Então, falemos, sabe, de verdade. Isso pode, isso não pode, por isso, por aquilo, dentro do que ela é capaz de entender, mas respeitando essa individualidade. E assim, uma coisa que também nós nunca podemos falar é: eu não vou perder tempo, eu não vou perder mais tempo, o meu tempo, eu joguei a toalha, tipo aquela postura de não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Nós nunca podemos pensar assim, agir assim com os nossos filhos. Por quê? Porque, número 1, né,
É um grave dever a educação dos filhos, por parte dos pais. É um grave dever dos pais a educação dos filhos. E porque se nós desacreditarmos dos nossos filhos, quem o fará? Quem os amará? Quem os educará? Então, a responsabilidade é nossa mesmo. A gente não pode perder tempo se irando, sabe? O tempo que a gente gasta educando, conduzindo, a gente economiza depois com o tempo que a gente gastaria se irritando, sabe? Então, ao invés do grito quando a criança fez errado, porque a gente estava fingindo que não estava vendo o que ela estava fazendo, vamos gastar o nosso tempo, vamos largar o celular, vamos levantar da cadeira, vamos lá e vamos ensinar, vamos abaixar se for o caso, olhar no olho dessa criança, segurar a mão com firmeza se for o caso e dizer, não pode, mamãe não deixa. Isso é feio, já disse que não. E é repetição mesmo. Às vezes a gente vai falar uma vez, a criança vai entender, mas muitas vezes a gente vai ter que falar 15. E é melhor nós falarmos 15 em casa, enquanto o ambiente é controlado, do que depois na rua querermos que a criança nos respeite quando não foi bem treinada para respeitar em casa. A casa é o ambiente seguro. A casa é o ambiente que deve ser ordenado, controlado, que já tem tudo preparado, sabe, para a educação. Então não adianta querer educar no olho do furacão. Se a criança fizer birra na rua, como diz o Ítalo no curso dele, afetividade infantil e harmonia familiar, tem situações que a gente só tem que conter, contenção física mesmo, contém. Tira do ambiente, contém a criança, segura com força, acalma ela, conversa, né, depois tirando do ambiente. Agora, em casa não. Em casa a gente consegue ter tempo, olhar no olho, falar quantas vezes forem necessárias, pôr de castigo se for preciso, enfim. Então, a educação é em casa mesmo. E com relação, assim, maternidade zero apego, beleza. Que era mais ou menos isso que eu queria falar. Por que eu brinco, né, que a minha maternidade é maternidade zero apego? Porque, como eu disse no início da live, eu tenho consciência de que o meu filho é um presente que Deus Nosso Senhor nos enviou, que nós devemos devolver esse presente. Nós devemos fazer o nosso máximo para que o José Inácio seja um homem santo, para que ele alcance a glória do céu, para que ele seja verdadeiramente santo. Só que a santidade ela é individual, ela é particular, é correspondência à graça, ao chamado, à vocação. Então, nós como pais vamos fazer o nosso máximo, mas é o nosso filho quem vai dizer o seu sim ou o seu não no dia a dia para o nosso Senhor. Então, a maternidade zero apego, ela tem essa compreensão de que o meu filhinho não é o meu bibelô, não é o meu sonho, não é para satisfazer o meu desejo, não é porque por mais que eu sempre quis, eu sempre me imaginei mãe de várias crianças, eu sempre quis ter filhos, eu quero ter mais filhos, eu sonho em dar irmãos para o José. Não é nesse sentido, não é a maternidade agora, então a gente não tem, caguei pros filhos, não é isso. Mas é no sentido de que não é para eu me satisfazer. Como eu disse, eu vou saber que eu fiz bem o meu trabalho se com 12 anos o meu filho se descolar de mim e começar a querer fazer coisas na rua e ter o olhar voltado para as pessoas da rua e se interessar por aquele tio super interessante mesmo, por aquele, sei lá, seja quem for, o marido da minha amiga, ou o professor, sei lá, de grego, de latim, de qualquer coisa. Se o meu filho começar a olhar para esses homens maiores do que ele e se interessar por essas pessoas, se o meu filho, por volta dos 14, já demonstrar maturidade para realmente estar trabalhando, para sair de casa, aí eu vou saber, cara, criei bem meu filho, realmente, porque é um presente, mas não é meu. Então é nesse sentido, sabe? Eu brinco, é óbvio, eu brinco mesmo, maternidade, zero apego, mas é nesse sentido. É saber que não é meu, não é pra mim. Será? Eu acredito que será sim uma coroa, com a graça de Deus. Eu fazendo bem feito meu papel, meu filho será como que uma coroa no céu pra mim. Mas não é pra mim. Quando a gente quer o filho pra satisfazer a nossa vontade egoísta, tá aí, né? É egoísmo. Então, não é assim. O filho realmente, termos filhos, é uma caridade, é uma grande caridade, é um exercício de caridade, porque é um serviço. A maternidade é um serviço. Essa visão a gente tem que ter. E buscarmos nos nutrir de pessoas que tenham uma maternidade mais leve, que falem da maternidade como ela é, com muita leveza.
com muita profundidade. Gente, não vamos nos nutrir de pessoas que falam que, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, isso não é verdade. A minha maternidade não é assim. Eu não sou essa pessoa que, nossa, tenho culpa disso, tenho culpa daquilo. É óbvio, sou mãe, sou ser humano. Às vezes eu erro, mas para quem eu peço perdão, se eu tenho que me confessar, eu vou e me confesso por alguma coisa que eu tenha feito errado com o José. Um tapa por ira que não foi planejado, que não foi necessário. Peço desculpa pro meu próprio filho. Agora, esse negócio de ficar alimentando culpa, alimentando neura, lendo texto de gente que fala da maternidade como se fosse um grande peso. Não. Isso aí polui o nosso imaginário. Então, nos livrarmos disso, desses exemplos negativos, desses exemplos ruins, e entendermos que a maternidade é um serviço, é óbvio que é sacrifício, mas é maravilhosa, faz parte da vida, e é por um período da vida. E também esse negócio assim de, maternidade com apego. Gente, de fato, isso só é possível, e de uma forma muito ruim, quando a pessoa tá ali com um filho. Aí, no máximo, o sonho do segundo filho para fazer o casalzinho. Agora vai embolotando um filho no outro para ver que caos, para não usar uma palavra pior, que caos que essa vida se tornaria. Onde queria parar esse casamento? Não tem como. Então, assim, quer uma vida mais leve? Coloca cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu quarto. Vamos ordenar os nossos afetos, as primícias para nosso Senhor, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso dia, o melhor do nosso intelecto, das nossas emoções. Primeiro sempre Deus, depois o nosso cônjuge e depois os nossos filhos. Ordenando as coisas, tendo a hierarquia muito clara, a maternidade se torna mais leve, mais feliz. Então, gente, é isso. Claro que não saiu igual, né? Óbvio, como eu disse, ontem eu tava mais descontraída. Ontem foi tudo no improviso, fui só falando, era uma conversa. Daí hoje eu tentei anotar uns tópicos assim pra não me perder. Mas de qualquer forma, espero ter contribuído um pouco. Qualquer coisa a gente vai conversando bastante aí. A ideia também não era esgotar o assunto, porque não tem como, né, galera? Temos muita água ainda pra rolar. Então, que Deus Nosso Senhor nos abençoe. Fiquem bem, fiquem com Deus. Bom dia, né? Bom resto de dia, boa tarde. Tchau, gente.